O gel gelado deslizou pela pele da paciente enquanto Aline movia o transdutor com mãos trêmulas. Na penumbra do consultório, apenas a luz azulada do monitor iluminava seu rosto tenso. O coração do bebê pulsava ritmicamente na tela. 140 batimentos por minuto, perfeito. Mas não era isso que fazia as mãos de Aline suarem frio. Seus olhos fixaram-se em outra região da imagem, onde algo completamente fora do comum aparecia nas sombras granuladas do ultrassom. Ela pressionou algumas teclas, ampliou, mediu, voltou. O estômago revirou. "Preciso te fazer uma pergunta", disse com a voz embargada, desviando o olhar da tela para encarar a mulher deitada à sua frente. A paciente segurou a borda do lençol descartável com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, clique no sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. E conta aqui nos comentários. De qual cidade e país você está nos assistindo? Adoro saber que nossas histórias atravessam fronteiras e tocam corações em tantos lugares diferentes. Sua participação torna esta comunidade ainda mais especial. A Clínica Esperança funcionava em um prédio moderno no bairro dos Jardins, em São Paulo. Aline Ferreira, aos 34 anos, era uma das ultrassonografistas mais respeitadas da capital. Sua reputação vinha não apenas da técnica impecável, mas do jeito acolhedor com que tratava cada paciente, especialmente as gestantes, que chegavam ansiosas, com 1000 perguntas nos olhos e o coração acelerado de expectativa. Naquela tarde de quinta-feira, o consultório estava mergulhado na penumbra confortável que Aline preferia para os exames. Apenas a luz do monitor de última geração cortava a escuridão, projetando sombras dançantes nas paredes brancas. O ar-condicionado ronronava baixinho, mantendo a temperatura agradável. Aline aplicou o gel aquecido com movimento experiente, um gesto que repetira milhares de vezes ao longo de 10 anos de profissão. A paciente na maca era jovem, talvez uns 25 anos. Segundo a ficha, chamava-se Juliana Andrade Silva. Tinha aquela aparência delicada de quem não dormia direito há semanas. Olheiras profundas sob os olhos castanhos, pele com um tom acinzentado que Aline reconhecia como sinal de estresse crônico ou algo pior. Os cabelos escuros estavam presos num coque desleixado e suas mãos não paravam de apertar a borda do lençol descartável que cobria suas pernas. "Está com frio?" perguntou Aline com gentileza, notando como os dedos da paciente tremiam levemente. "Posso aumentar a temperatura, se preferir." Não, está tudo bem", respondeu Juliana rapidamente, mas sua voz tremia tanto quanto suas mãos. É que estou muito nervosa, doutora. Me diga, por favor, o bebê está bem? Está tudo certo com ele?" Aline sorriu com a tranquilidade profissional que acalmava até as pacientes mais ansiosas. "Calma, vamos ver tudo com cuidado. Respira fundo e tenta relaxar." Ela deslizou o transdutor pela barriga arredondada de Juliana, observando atentamente a tela, onde as imagens em preto e branco começavam a se formar, revelando os contornos de uma vida nova ainda em formação. O coração do bebê apareceu primeiro, aquele pequeno ponto pulsante que nunca deixava de emocionar Aline, mesmo depois de tantos anos. "Olha só, Juliana, vê esse pontinho batendo? É o coração do seu bebê. Frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto. Está perfeito." Juliana esticou o pescoço, os olhos arregalados grudados na tela com uma intensidade quase desesperadora. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. "Ele está vivo?" sussurrou, como se precisasse ouvir a confirmação em voz alta. "Bem vivo e muito ativo", respondeu Aline, continuando o exame. "Você está com 22 semanas, certo? O desenvolvimento está completamente normal. A coluna está bem formada, o triângulo nasolabial está perfeito." Ela mudou o modo do aparelho, ativando o mapeamento colorido para obter mais detalhes. "Quer saber o sexo do bebê?" Juliana engoliu em seco, parecendo lutar com alguma emoção interna. Eu tinha medo de saber. Mas agora, sim,
Quero. Aline aproximou mais a tela, estudando as imagens com atenção. Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Você vai ter uma menina, e pelo comprimento dos fêmures, vai ser uma menininha de pernas compridas. Quem sabe uma futura jogadora de vôlei ou modelo. O rosto de Juliana se iluminou por um breve instante, como se uma luz tênue tivesse conseguido penetrar a máscara de exaustão e medo que carregava. Uma menina, repetiu, e sua voz estava carregada de uma mistura estranha de alegria e tristeza. Menina, você não está feliz? Perguntou Aline gentilmente, percebendo a reação ambígua. De repente, Juliana cobriu o rosto com as mãos e seu corpo começou a tremer. Não era um choro silencioso, mas uma espécie de soluço sufocado, como se ela estivesse tentando desesperadamente conter algo que ameaçava explodir. Aline franziu a testa. Reações emocionais eram comuns em gestantes. Os hormônios faziam verdadeiras montanhas russas com o estado emocional das mulheres. Mas havia algo diferente naquele choro, algo que despertou um alerta instintivo em Aline. Ela decidiu continuar com o exame de rotina, passando do feto para os órgãos pélvicos e a cavidade abdominal da paciente. Era parte do protocolo ampliado do programa social que a clínica oferecia a gestantes de baixa renda. O transdutor deslizou mais para cima, em direção ao fígado, aos rins. Aline estreitou os olhos, concentrando-se nas imagens que surgiam na tela. Algo estava errado. Ela pressionou algumas teclas, capturou a imagem, fez medições, voltou à imagem anterior. O coração acelerou no peito. Nos fins de semana, quando conseguia escapar da rotina massacrante da clínica, o único refúgio de Aline era o Harrah's em Cotia, onde mantinha Apollo, um cavalo baio que comprara anos atrás, quando a vida ainda tinha cor e a felicidade não parecia tão distante. Era seu porto seguro, o lugar onde ainda conseguia respirar. Juliana, disse Aline lentamente, mudando seu tom para algo mais profissional e sério. Me diga uma coisa. Você já fez alguma cirurgia nos rins quando era criança? Ou sofreu algum trauma grave na região? A mulher sentada na maca ficou completamente rígida, como se cada músculo do seu corpo tivesse se transformado em pedra. Não, nunca. Por que está perguntando? Sua voz era apenas um sussurro tenso. Está tudo no prontuário. Deveria estar limpo. Aline passou os olhos rapidamente pelas informações no monitor ao lado. Seu prontuário diz que você tem pielonefrite crônica em remissão. Mas o que estou vendo aqui na imagem... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Vejo sinais de nefropatia medicamentosa, alterações renais que aparecem quando há uso prolongado de substâncias potencialmente tóxicas aos rins. Essas características não correspondem ao histórico de alguém que apenas toma vitaminas pré-natais e faz acompanhamento básico de pielonefrite. O silêncio que se instalou no consultório era pesado, quase palpável. Aline podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Ela retirou o transdutor da barriga de Juliana e acendeu a luz do consultório. A claridade súbita e impiedosa iluminou o rosto assustado da paciente, revelando cada nuance de terror em seus olhos. Escuta, disse Aline, pegando um guardanapo e entregando para que Juliana pudesse limpar o gel. Eu sou médica. Meu trabalho é manter você e seu bebê saudáveis. O que vejo nesta tela e o que está escrito no seu prontuário são de duas pessoas diferentes. Se você está tomando alguma substância que não me contaram, isso pode prejudicar seriamente a criança. Eu não estou tomando nada, Juliana quase gritou, sentando-se abruptamente na maca. Suas mãos tremiam violentamente. É um erro. Deve ser seu aparelho que está com defeito. Este aparelho custa mais que um apartamento pequeno e funciona perfeitamente, respondeu Aline com firmeza, mas sem rispidez. Ela se aproximou e segurou delicadamente as mãos geladas de Juliana. Olha para mim. Você precisa me contar a verdade. É pelo bem da sua filha. E foi a palavra filha que funcionou como um gatilho. Juliana, que tentava com dedos trêmulos fechar a blusa do avental hospitalar, simplesmente desmoronou.
Não era mais possível segurar. Ela começou a soluçar alto, um choro desesperado e descontrolado que sacudia seu corpo inteiro. Estou encurralada. Ela chorou entre os soluços. Não tenho escolha. Não tenho para onde correr. Disseram que se eu contar alguma coisa, não vão ajudar minha mãe com a cirurgia. Ela vai... Aline sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Instintivamente, ela se levantou e trancou a porta do consultório. Não queria interrupções. Pegou um copo descartável, encheu com água do bebedouro e voltou para junto da paciente. Bebe, respira fundo. Quem são eles? De que ajuda você está falando? Juliana bebeu a água em goles curtos e desesperados, batendo os dentes contra a borda do copo de plástico. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era pouco mais que um sussurro assustado. Meu nome não é Juliana. Aline sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? Meu nome verdadeiro é Fernanda. Fernanda Costa. Tudo isso... Ela gesticulou vagamente ao redor, como se abrangesse toda a clínica. Tudo isso faz parte de um programa de uma fundação chamada Novo Horizonte. Disseram que era para fins de seguro, que eu precisava usar outro nome temporariamente. Fizeram documentos falsos para mim. Pensei que fosse só burocracia, sabe? Coisa de papelada. Aline puxou a cadeira e sentou-se pesadamente. E não era? Os olhos de Fernanda, porque era esse seu nome verdadeiro, transbordaram novamente. Me obrigam a tomar uns comprimidos estranhos antes dos exames. Dizem que é para regularizar meus níveis sanguíneos. Estão tirando empréstimos em meu nome para tratamento de doenças graves que eu não tenho e ficam com todo o dinheiro. Meu Deus, sussurrou Aline, sentindo uma onda de náusea. Você entende que isso é um esquema criminoso muito sério? Que você está colocando sua filha em risco? Eu sei, Fernanda soluçou desesperadamente. Eu tentei sair, tentei me afastar há uma semana, mas meu supervisor disse que se eu fizesse isso, minha mãe nunca conseguiria fazer a cirurgia cardíaca. Ela está precisando de um transplante de válvulas. São quase R$200 mil. Não existe vaga no SUS com urgência. A fila de espera é de 2 anos e ela não tem todo esse tempo. Eles prometeram pagar, já até pagaram a primeira parte do tratamento. Não tenho alternativa. Aline sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Usar uma mulher grávida, chantagear com a vida da mãe dela, aquilo estava além de qualquer limite ético ou moral que ela pudesse conceber. Era monstruoso. E o pai do bebê? Perguntou Aline suavemente. Ele não pode ajudar de alguma forma? Um sorriso amargo e dolorido apareceu no rosto de Fernanda. Ricardo, meu ex-noivo, quando descobriu que eu estava grávida e que estávamos com todos esses problemas com minha mãe, ele simplesmente desapareceu. Trocou o número, me bloqueou em tudo, disse que não queria problemas de favelada. Ela engoliu em seco. Estou completamente sozinha nessa. Aline olhou para aquela mulher frágil e quebrada sentada à sua frente e sentiu uma determinação férrea tomar conta de si. Escuta bem o que vou te dizer. Não podemos deixar isso assim. Isso é crime. Você precisa ir à polícia, denunciar essas pessoas. Não. Fernanda recuou horrorizada, os olhos arregalados de pânico. Você não entende que tipo de gente eles são. Tem contatos em todo lugar, na polícia, nos tribunais, aqui mesmo nesta clínica. Aqui na Esperança? Aline se surpreendeu genuinamente. Não, isso é impossível. Nossa clínica tem uma reputação impecável. Meu marido, Daniel, é um dos sócios gerentes. Ele é um homem extremamente honesto. Se eu contar para ele... Não! Fernanda agarrou sua bolsa, apertando-a contra o peito como um escudo. Por favor, por tudo que é mais sagrado, não conte para ninguém. Se descobrirem que eu desabafei, que eu contei alguma coisa, vão fazer algo terrível com minha mãe. Eu sei que vão. Ela começou a se vestir apressadamente, se enrolando toda nas mangas do casaco. Aline levantou-se, tentando segurá-la pelos ombros. Fernanda, espera. Eu não posso simplesmente te deixar ir embora assim. Você precisa de ajuda real, de proteção. Você já disse tudo o que precisava, respondeu Fernanda com a voz mais firme agora.
como se tivesse encontrado alguma força interior para continuar. Vou ter uma filha. Isso me dá forças para aguentar. Obrigada por se importar. Ela parou na porta por um segundo, rasgou uma folha de seu caderno de anotações e rabiscou rapidamente alguns números. Este é meu número de verdade. Por favor, mantenha em sigilo. Se algo acontecer comigo, só para você saber. Eu nunca quis fazer parte de nada disso. Só estava tentando salvar minha mãe. A porta se fechou com um som seco que ecoou no consultório silencioso. Aline ficou sozinha, segurando aquele pedaço de papel amassado nas mãos trêmulas. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. A mente tentava processar o que acabara de ouvir. Fraude dentro da Clínica Esperança? Era absurdo, impossível. Daniel jamais permitiria algo assim. Ou permitiria? Aline se lembrou da frieza dele no último mês, dos atrasos constantes em casa, daquele relógio caríssimo que apareceu de repente no pulso dele, do nervosismo sempre que ela perguntava sobre as finanças da clínica. Com mãos trêmulas, Aline pegou o celular e discou o número do marido. O assinante não pode atender no momento ou está fora da área de cobertura. Tentou novamente. E mais uma vez, apenas silêncio. Tudo bem, murmurou para si mesma, respirando fundo. Vamos com calma. O resto do plantão se arrastou de forma torturante. Aline atendia os pacientes mecanicamente, sorrindo nos momentos certos, dizendo as frases apropriadas, mas seus pensamentos estavam muito distantes dali. A história de Fernanda não saía de sua cabeça. A imagem daquela mulher grávida assustada se sobrepunha constantemente às suas próprias memórias dolorosas. 5 anos atrás, o mundo de Aline também havia desmoronado da noite para o dia. Uma gravidez complicada que terminou em aborto espontâneo aos 7 meses. A dor havia sido indescritível, não apenas física, mas uma dor de alma que parecia nunca ter fim. Mas Daniel estivera lá naquela época. Segurou sua mão, chorou com ela, prometeu que superariam juntos. Para onde tinha ido aquele homem? Quando ele se transformara nesse estranho distante e frio, quando o relógio finalmente marcou 8 da noite, Aline praticamente arrancou o jaleco, pendurou-o cuidadosamente no armário e saiu em direção ao estacionamento. O vento de outono soprava forte, carregando um punhado de folhas secas que dançavam pelo asfalto. As luzes de segurança do estacionamento piscavam irregularmente, criando sombras ameaçadoras entre os carros. Ela caminhou até seu carro, um Civic antigo, mas confiável, que amava mais que a caminhonete novinha em folha do marido. Mas que diabos! Aline parou no meio do caminho, sentindo o estômago afundar. O carro estava inclinado para a esquerda de forma anormal. Os 2 pneus do lado do motorista estavam completamente vazios. Aproximando-se, ela viu os cortes profundos e deliberados na borracha. Não havia dúvida. Aquilo não era acidente. Ótimo! Sussurrou, sentindo um nó de medo subir pela garganta e apertar até doer. Foi então que notou o papel branco preso sob o limpador do para-brisa. Não era um panfleto de propaganda ou um recibo de estacionamento. Era uma folha comum, dobrada em 4. Com dedos trêmulos, Aline desdobrou o papel. As letras tinham sido recortadas de revistas e jornais e coladas de forma torta, como em algum filme policial de 5ª categoria. Mas aquilo só tornava tudo ainda mais assustador, mais real. Não brinque de detetive. Lembre-se do seu passado. Você tem muito a perder. A folha escorregou de suas mãos e foi levada pelo vento, rolando pelo asfalto como uma folha morta qualquer. Aline ficou parada, congelada no lugar, o medo se espalhando por suas veias como gelo. Lembre-se do seu passado. O que queriam dizer com isso? O aborto espontâneo? Ou havia algo mais, algo que ela havia tentado enterrar tão fundo que nem lembrava mais? Não havia com quem conversar. Daniel não atendia o celular. Os pais de Aline moravam em Minas Gerais, a horas de distância. Ela se sentia completamente isolada, como se estivesse presa numa bolha de vidro
onde ninguém podia ouvi-la gritar. Aline chamou um Uber e deixou o carro no estacionamento. Durante todo o trajeto até em casa, ela ficava olhando pelo retrovisor com a sensação paranoica de estar sendo seguida. Parecia que uma caminhonete preta vinha sempre 2 ou 3 posições atrás, mantendo a mesma distância. Será que era perseguição ou apenas coincidência? A casa estava silenciosa quando ela chegou. Uma casa grande, moderna, com aquela decoração minimalista e fria que Daniel tanto apreciava. Tecnologia de ponta por toda parte, luzes inteligentes, ar-condicionado automatizado, sistema de som integrado. Tudo muito bonito, muito caro, mas naquele momento parecia um mausoléu, uma tumba elegante e sem vida. Daniel estava na sala de estar, sentado no sofá de couro italiano com o tablet nas mãos e uma taça de uísque na mesa lateral. Nem sequer virou a cabeça quando Aline entrou. "Você está atrasada", disse o marido sem desviar os olhos da tela. Seu tom era frio, indiferente, como se estivesse comentando sobre o clima. "Cortaram meus pneus", disse Aline, jogando a bolsa no sofá da frente e se deixando cair na poltrona. Suas pernas não aguentavam mais sustentá-la. O medo e a tensão do dia inteiro estavam cobrando seu preço. Daniel finalmente olhou para cima. Seu rosto bonito, aquelas feições que um dia a haviam feito suspirar, estava marcado por irritação, não por preocupação. "Quem cortaria seus pneus?" "Vândalos, talvez", respondeu Aline, observando atentamente a reação dele. "Ou não, eles deixaram um bilhete ameaçador." Daniel largou o tablet com mais força do que o necessário e tomou um gole generoso do uísque. Um bilhete ameaçador. E o que dizia? "Aprenda a estacionar." Dizia, "Não brinque de detetive." Aline se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. "Daniel, eu atendi uma paciente hoje, Fernanda. Ela me contou coisas muito estranhas sobre um esquema envolvendo a clínica." O rosto de Daniel mudou instantaneamente. A máscara de indiferença caiu, substituída por algo muito mais duro e perigoso. Ele pousou a taça sobre a mesa com um som seco. "Que outra Fernanda? Aquela paciente problemática com histórico psiquiátrico?" "Ela não é problemática", disse Aline, sentindo a raiva começar a ferver. "Ela é uma mulher grávida e assustada que está sendo usada em algum tipo de fraude de seguros." "Aline." Daniel se levantou e caminhou em direção a ela, ficando em pé diante da poltrona onde ela estava sentada, imponente, intimidador. "Você está exausta, trabalhando demais. Está havendo conspiração em todo lugar." "Essa mulher é mentalmente instável. O médico-chefe já me ligou. Ela causou um escândalo na recepção falando coisas sem nexo. Ela tem um diagnóstico, sabia?" "Daniel, eu vi o estado dela", insistiu Aline, também se levantando. Não ia deixar que ele a intimidasse. E isso não é loucura. Alguém a está forçando a fingir estar doente, a participar de fraudes. É crime grave. "Você é ultrassonografista, não investigadora de polícia", Daniel praticamente gritou, e Aline deu um passo atrás com a violência súbita da reação dele. "Para de meter o nariz onde não é chamada. Quer problemas? Quer que nossa licença seja cassada por causa das fantasias de uma mulher desequilibrada?" "E o bilhete?", perguntou Aline calmamente, mas sua voz tremia. "Também imaginei." Daniel fez uma careta de desdém. "Certamente. Deve ser brincadeira idiota de alguém. Ou..." Ele parou, e um sorriso cruel apareceu em seus lábios. "Ou você mesma escreveu para chamar minha atenção." Aline sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "O que você acabou de dizer?" "Você me ouviu perfeitamente. Você não está bem ultimamente. Está obcecada com aquele aborto espontâneo. Agora quer salvar todo mundo. Acho que precisa voltar ao terapeuta. Estou falando sério." "Eu preciso de um marido que me apoie", disse Aline, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "Mas você está virando um estranho para mim." "Você sabe sobre esse esquema, não sabe?" Ela sussurrou, a verdade caindo sobre ela como um balde de água fria. "É por isso que está reagindo assim." O rosto de Daniel se contorceu de raiva. Ele a agarrou pelos ombros com força suficiente para doer.
Cala a boca, nunca está me ouvindo? Nunca se atreva a me acusar de nada. Você acha que tudo isso aqui... Ele gesticulou ao redor, abrangendo a casa inteira. Você acha que tudo isso vem de quê? Essa casa, seu carro, suas consultas particulares, tudo, eu construí. E você é simplesmente ingrata. Ele a empurrou, fazendo-a cambalear, e saiu da sala pisando duro. Aline ficou parada no meio daquela sala enorme e vazia, sentindo um vazio gelado crescer dentro do peito. Na manhã seguinte, ela chegou à clínica meia hora mais cedo. Aline encontrou Marina, sua amiga e enfermeira-chefe, no arquivo. Marina estava escalada para o plantão daquele dia e acabava de chegar. Era uma mulher loira e simpática, de olhos gentis e sorriso sempre pronto. Marina, preciso de um favor, sussurrou Aline, fechando a porta do arquivo atrás de si. Preciso acessar o prontuário eletrônico de Juliana Andrade e o histórico financeiro de tratamento dela. Marina olhou ao redor com nervosismo, baixando a voz. Aline, você sabe que os médicos só têm acesso à parte clínica. As finanças ficam no nível administrativo, precisam de senha especial. Por favor, insistiu Aline, você tem a senha da sua irmã mais velha que trabalha na contabilidade. Consegue ver o fluxo de pagamentos. Isso é muito importante. Estamos falando de vida ou morte de uma pessoa. Marina hesitou por um longo momento, mordendo o lábio inferior. Finalmente, suspirou fundo e se virou para o computador. Tá bom, mas se o Dr. Gustavo descobrir, ele me demite sem nem pagar as verbas rescisórias. Seus dedos voaram sobre o teclado rapidamente. Tabelas e números começaram a aparecer na tela. Certo, Juliana Andrade. Aqui está o cadastro dela. Nossa, que estranho. O que é? Perguntou Aline, inclinando-se em direção ao monitor. Acesso bloqueado. Nível de acesso restrito. Apenas fundador. Olha bem aqui. Tem uma marcação dizendo confidencial, controle especial e a assinatura digital do Dr. Gustavo Mendes. Gustavo Mendes era o principal investidor e a pessoa mais influente da clínica. Um homem poderoso, com conexões políticas e empresariais por toda São Paulo. E os outros pacientes dessa fundação? Perguntou Aline, sentindo o coração acelerar. Consegue checar mais alguns nomes? Marina verificou outros cadastros rapidamente. A mesma coisa, todos bloqueados. Mas dá para ver parcialmente as movimentações financeiras. Meu Deus, Aline, tem valores aqui de milhões de reais. Diz que é para compra de implantes importados, reagentes especiais, medicamentos de alto custo. Mas nós não fazemos pedidos assim para o almoxarifado. Nunca vi isso passar pelo setor. Naquele momento, a porta do arquivo se abriu de repente. Uma mulher alta e deslumbrante, vestindo um terno caríssimo, estava na entrada. Era Patrícia Vieira, dona do salão de estética Vênus que alugava um espaço no térreo da clínica. Aline sabia que ela tinha algum tipo de envolvimento nos negócios com Gustavo, mas nada além disso. Ora, ora, quanta gente no meio da poeira e papelada, cantarolou Patrícia, entrando sem cerimônia e examinando as duas mulheres com um olhar calculista. Doutora Aline Ferreira, há pacientes esperando por você e você está aqui xeretando? Marina fechou o programa rapidamente. Estávamos apenas conferindo a agenda. Claro que sim. Patrícia sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como os de uma cobra. Doutora. Aline, querida, posso ter uma palavrinha com você? Estava justamente indo marcar uma consulta. Ando sentindo umas coisas estranhas. Aline a seguiu para o corredor. Vamos para meu consultório, então. Não precisa, disse Patrícia, parando na janela que dava para o jardim interno. Não vai demorar muito. É apenas um conselho amigável. Ela baixou a voz, inclinando-se mais perto. Um perfume forte e adocicado invadiu o espaço pessoal de Aline. Daniel está tocando um projeto muito grande e importante agora. O futuro não apenas da clínica, mas de toda a carreira dele está em jogo. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Aline, sentindo um frio na espinha. É que você está interferindo com sua curiosidade mal direcionada. Não o incomode, Aline, se você preza por sua reputação.
Os olhos de Patrícia brilharam com algo perigoso. Afinal, seu passado não é tão impecável assim, não é? Aborto espontâneo, depressão, uso de antidepressivos. Seria muito feio se isso se tornasse público. Pacientes não gostam de médicas com saúde mental instável, especialmente gestantes. Você está me ameaçando? Aline cerrou os punhos nos bolsos do jaleco, tentando controlar a raiva que fervia dentro dela. Eu só me importo com os negócios e com o Daniel. Ele precisa de uma esposa forte ao lado dele, não de uma desajustada brincando de detetive. Patrícia se virou e foi embora, seus saltos altos repicando no piso de mármore como tiros secos. Aline encostou a testa no vidro frio da janela, fechando os olhos. O cerco estava se fechando ao seu redor. Ela podia sentir as paredes se aproximando, o ar rareando. O plantão passou voando, e quando o crepúsculo começou a cair, trazendo consigo uma garoa fina e persistente, Aline decidiu não chamar Uber. Ela precisava caminhar, clarear a cabeça, processar tudo o que estava acontecendo. Vestiu sua capa de chuva e começou a caminhar pelo parque que ficava entre a clínica e sua casa. Os pensamentos giravam em sua mente como um redemoinho caótico. Daniel, Patrícia, Gustavo, Fernanda. Todos eles entrelaçados numa teia de mentiras e crimes, e ela se sentia como uma mosca presa, lutando inutilmente para se libertar. De repente, um uivo lamentoso rasgou o silêncio do parque. O som vinha da direção de um beco antigo, onde estavam consertando uma tubulação principal. Aline desviou da trilha principal e seguiu em direção ao som. No crepúsculo cinzento, ela viu uma escotilha aberta, isolada apenas por uma fita frágil de segurança. O uivo vinha de dentro. "Ei!" ela gritou. "Tem alguém aí?" "Cuidado! Não chegue muito perto, o chão está cedendo", respondeu uma voz masculina vinda da escuridão. Aline se aproximou com cuidado e viu um homem desconhecido, vestindo uma jaqueta molhada de chuva, deitado de bruços na borda da escotilha, apontando uma lanterna para baixo. "Tem um cachorro aí embaixo!" ele gritou, virando a cabeça. Seu rosto estava molhado pela garoa. O cabelo grudava na testa. "Ele caiu, coitado, está muito fundo. Não consigo alcançar com a mão." "O que fazemos? Chamo os bombeiros?" "Eu mesmo já fui bombeiro", disse o homem com um riso amargo. "Até eles chegarem aqui vai demorar demais. Tem água subindo lá embaixo, o cano estourou. O cachorro vai se afogar. Preciso de uma corda ou um cabo. Você não tem uma corda de reboque por acaso?" brincou tristemente. "Não, mas tenho uma echarpe bem comprida." Aline rapidamente desenrolou o xale grosso de lã que estava em volta do pescoço. Era uma peça cara, de marca, mas não hesitou nem por um segundo. "Perfeito", disse o homem. "Agora segure firme nas minhas pernas para que eu não caia lá dentro junto." Aline, esquecendo-se completamente de sua elegante capa de chuva, ajoelhou-se na lama e segurou as pernas do homem com toda a força que tinha. Ele construiu rapidamente um laço com a echarpe e se debruçou ainda mais para dentro da escotilha. "Vem, amigão, vem aqui, não tenha medo. Isso, segura assim." Um respingo e um ganido vieram de baixo, seguidos por uma respiração pesada. O homem se enrijeceu. Seus músculos se tensionaram sob a jaqueta molhada. "Firme, firme", grunhiu. Com um puxão forte, um cachorro sujo, molhado e tremendo apareceu pela borda da escotilha, com as patas escorregando no concreto. Era vira-lata, de raça indefinida, algo entre um labrador e muitas outras coisas. O homem rolou para o lado e sentou-se, respirando pesadamente. O cachorro imediatamente se arrastou até ele e começou a lamber seu rosto com devoção. "Pronto, está vivo", disse o homem, acariciando o pescoço do animal e sorrindo. Seu sorriso era aberto, genuíno, com covinhas nas bochechas, o tipo de sorriso que acende o rosto inteiro. "Obrigado, amiga. Não teria conseguido sem você. A echarpe pode ficar com ele de lembrança." Aline olhou para o monte de lã suja que um dia fora um item de grife e riu. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com leveza. "Não tem problema. O importante é que ele está vivo."
O homem se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Sua palma era grande, quente e áspera, cheia de calos de quem trabalha com as mãos. Eu sou Lucas. Aline. Prazer em te conhecer, Lucas. O prazer é meu. Você é corajosa. Nem todo mundo se ajoelharia nessa sujeira toda para salvar um vira-lata cheio de pulgas, disse ele, ainda sorrindo. Ele não deve ter pulgas, protestou Aline, olhando para o cachorro que se sacudia, espalhando lama para todos os lados. Provavelmente só está sujo mesmo. Bem, acho que agora ele é meu, disse Lucas, coçando a cabeça. Não tem coleira. Deve ser de rua. Então, Bolt, que tal vir morar comigo? Tem um apartamento pequeno e quentinho e ainda deve ter linguiça na geladeira. O cachorro latiu alto como se concordasse. Aline riu de novo. Você está toda tremendo, observou Lucas, seus olhos cinza-azulados, estudando-a com atenção. Deixa eu te dar uma carona. Minha van está estacionada ali perto. Não é limusine, é só minha van de trabalho, mas o aquecedor funciona direitinho. Obrigada, Lucas, mas moro pertinho. Posso ir andando. Então pelo menos leva meu número. Ele tirou um cartão de visitas molhado do bolso. Guincho e socorro 24 horas. Lucas Mendonça. Se você precisar de qualquer coisa, pneu furado, carro atolado, seja lá o que for, me liga. Não vou cobrar nada. Te devo uma por causa do Bolt aqui. Obrigada. Aline pegou o cartão. Meus pneus foram cortados ontem, aliás. O sorriso desapareceu do rosto de Lucas imediatamente. Ele ficou sério, quase severo. Cortados por quem? Não sei. Provavelmente vândalos. Se precisar de ajuda com algo além de rodas, me liga também. Ele a olhou nos olhos, e havia algo naquele olhar que parecia enxergar através de todo o medo e solidão que ela carregava. Eu resolvo problemas. E vendo aquele olhar direto e honesto, Aline de repente teve vontade de se aconchegar naquela jaqueta molhada e desabar em lágrimas. Mas apenas assentiu, apertou o cartão molhado na mão e se afastou. O dia seguinte era folga de Aline. Daniel saiu cedo pela manhã sem nem se despedir. Ela decidiu visitar Dona Helena, sua sogra. A mulher morava num apartamento antigo no centro, cheio de móveis de madeira escura e fotografias emolduradas de ancestrais. Aline, minha querida, como você está magra, suspirou a sogra, servindo café em xícaras de porcelana antiga. O Daniel está te deixando maluca. Tanto trabalho, tantos projetos, a clínica... De repente, Dona Helena ficou séria. Pousou a xícara no pires com um tilintar leve. Essa clínica. Não gosto dela. Não gosto nem um pouco. Por quê? Sabe, nunca te contei direito como o pai do Daniel faleceu tão jovem. A voz da sogra ficou carregada de tristeza antiga. Infarto aos 55 anos. E tudo por causa de dinheiro sujo. Ele se envolveu num esquema nos anos 90. Queria enriquecer rápido para dar conforto à família, mas os sócios armaram uma cilada para ele. Perdemos tudo, a casa de campo, o carro, todas as economias. Ele não aguentou a vergonha e o estresse. Dona Helena pegou a mão de Aline. Seus dedos ressecados apertaram a palma da nora com força surpreendente. Olho para o Daniel e vejo meu marido. A mesma ganância nos olhos, o mesmo brilho quando fala de negócios. Ele se envolveu com gente ruim. Esse Gustavo, essa Patrícia. Você conhece bem a Patrícia? Encontrei ela algumas vezes. Por quê? Eu a vi trazer o Daniel aqui em casa quando ele estava, digamos, alterado, completamente fora de si. Aquela mulher tem algum tipo de controle sobre ele. Daniel acha que é o mestre dos bonecos, mas na verdade são eles que puxam suas cordas. Os olhos da sogra se encheram de lágrimas. Aline, tenha muito cuidado. Se ele está seguindo os passos do pai, isso vai acabar muito mal. Aline saiu da casa da sogra com o coração pesado. Perto de seu prédio, encontrou a vizinha, Dona Irene, a maior fofoqueira do bairro. Ah, Aline, olá! Vi que você está andando sozinha. Cadê seu marido? Trabalhando. Trabalhando? Dona Irene deu uma risadinha maldosa. Claro, trabalhando. Vi ele há 1 hora saindo da garagem. E não estava sozinho, não.
Estava com uma morena toda produzida de casaco de pele, batom vermelho, toda perfumada. Entraram no carro dele e saíram rindo tão alto que o prédio inteiro ouviu. Aline sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Patrícia estivera ali, na casa deles, talvez na cama deles. Correu para o apartamento. Um aroma sutil, mas inconfundível, pairava no ar. Aquele perfume forte e adocicado de Patrícia. Um fio comprido de cabelo escuro e estranho estava caído no chão do corredor. Aline sentiu o estômago revirar. Correu para a varanda, engolindo ar avidamente, tentando não vomitar. A traição não era apenas profissional, mas pessoal. Um golpe duplo, destruidor. Precisava falar com alguém real, que não mentisse. Sua mão automaticamente foi até a bolsa, onde estava o cartão molhado e amassado de Lucas. Alô? Atendeu uma voz grave. Latidos podiam ser ouvidos ao fundo. Lucas, aqui é a Aline, aquela da Echarpe. A voz dele imediatamente ficou mais suave, preocupada. Aline, que bom ouvir você. Bolt e eu lavamos a Echarpe, mas acho que agora só serve de caminha para ele mesmo. Lucas, a voz de Aline falhou. Como você está? Houve uma pausa. Ele deve ter percebido o tom de choro contido. Bolt está comendo por 2. Mas você não está nada bem. O que aconteceu? Não. Sim. Estou muito mal. Onde você está agora? Em casa? Sim, mas não quero ficar aqui. Está sufocante. Te busco em meia hora. Vista-se bem agasalhado. Vamos respirar ar fresco na orla do rio. Bolt está pedindo um passeio mesmo. A orla estava quase deserta. O vento empurrava ondas acinzentadas rio abaixo. Caminhavam devagar. Bolt, já limpo e satisfeito com sua nova vida, corria à frente, farejando cada arbusto e poste. Aline contou tudo. O ultrassom de Fernanda, as ameaças, Patrícia, as suspeitas de fraude, a traição de Daniel. As palavras fluíram como uma enxurrada, liberando a alma daquele peso que carregava há dias. Lucas ouvia atentamente, sem interromper. Apenas suas mandíbulas se contraíam de vez em quando, denunciando a raiva contida. Então o esquema é assim, resumiu ele quando Aline finalmente ficou em silêncio. Recrutam pessoas vulneráveis, emitem diagnósticos falsos, inflacionam seguros e empréstimos, e as pessoas reais são usadas como material descartável. Sim, é cínico e monstruoso. E você não sabe o que fazer. Seu marido não acredita em você, ou melhor, finge não acreditar porque ele próprio está envolvido. Exatamente. Não sei para onde correr. Lucas parou e colocou as mãos nos ombros dela, virando-a para encará-lo. Não dá para você ficar naquela casa. É perigoso. E também é perigoso trabalhar naquela clínica. Não posso abandonar as outras pacientes. Se eu sair, quem vai ajudá-las? Você definitivamente não vai conseguir ajudar ninguém sozinha. Eles simplesmente vão te eliminar ou te incriminar, como fizeram com Fernanda. Ele assobiou para Bolt. O cachorro correu e sentou aos seus pés, olhando fixamente para o dono. Tenho um amigo, Rodrigo. Trabalhamos juntos nos bombeiros. Depois ele virou investigador particular. É como um bulldog. Quando pega uma pista, não larga mais. Vou te apresentar. Ele vai conseguir rastrear Gustavo, seu marido, Patrícia. Vai achar provas, seguir a trilha do dinheiro. Você acha que isso vai funcionar? Tenho certeza. Vamos trazer essa sujeira à luz. Mas você precisa ter muito cuidado. Comporte-se normalmente. Não demonstre que sabe sobre a amante dele. Não pergunte sobre Fernanda. Deixe que eles pensem que conseguiram te intimidar. Aline olhou nos olhos dele. Havia ali uma força tranquila, uma confiabilidade que lhe faltara tanto todos esses anos ao lado de Daniel. Obrigada. Mas por que você está me ajudando? Afinal, mal nos conhecemos. Lucas sorriu, e os cantos de seus olhos se franziram em rugas. Porque Bolt e eu não abandonamos os nossos. E agora você faz parte da nossa equipe de resgate. Ele pegou a mão gelada dela e a escondeu em seu bolso grande e quentinho. Aline não a retirou. Quando voltou para casa, já era noite. Daniel a esperava. Estava no meio da sala, braços cruzados sobre o peito,
rosto vermelho de raiva. Onde você esteve? Sibilou. Caminhando. Precisava pensar. Pensar. Ele deu uma risada cruel e abrupta. A vizinha te viu entrando num carro velho, uma van de guincho. Você perdeu completamente a cabeça? Minha esposa, a esposa de Daniel Ferreira, andando com motoristas de guincho? Esse motorista é uma pessoa mais decente do que você e todos os seus parceiros juntos, disse Aline, tirando o casaco calmamente. O quê? Daniel deu um passo em direção a ela. Você se atreve a me comparar com prestadores de serviço? Eu te dou tudo. Você vive como rainha. Sim, uma rainha numa gaiola dourada construída com dinheiro roubado. Aline ergueu a cabeça, o medo tendo desaparecido. Só restava nojo. Eu sei sobre a Patrícia. Sei que ela esteve aqui hoje. O rosto do marido se fechou, mas ele logo se recompôs. Vai me trair por ciúmes. Está cega de inveja. Patrícia é sócia nos negócios. Estávamos discutindo estratégia. Estratégia para saquear a clínica ou estratégia para me calar? Você está doente, murmurou Daniel entre dentes cerrados. Simplesmente anormal. É tudo porque você é vazia. Flor que não dá fruto. Aline congelou. Como é? Você me ouviu, ele gritou, perdendo o controle. Você não consegue ter um filho. É inferior. Aguentei por 5 anos suas lágrimas, sua frieza, mas eu preciso de um herdeiro e preciso de uma família normal, não desta casa de luto. As palavras doíam mais que tapas. Você me culpa, sussurrou Aline, as lágrimas finalmente escapando. Depois que perdi nosso bebê, você disse que iríamos superar juntos. Você mentiu. Eu esperava que você melhorasse, mas você não tem conserto. Vou pedir o divórcio e não vai ficar com nada. Vai sair desta casa apenas com o que trouxe, seu estetoscópio. Ele se virou e caminhou em direção às escadas. E sim, se você falar sobre Fernanda, vou fazer com que você perca sua licença médica para sempre por negligência médica. Eu consigo fazer isso. Aline ficou ali, encostada na parede, sem conseguir respirar. Na manhã seguinte, Aline chegou ao trabalho meia hora mais cedo. Encontrou Marina nos arquivos. Marina, preciso de ajuda de novo, sussurrou fechando a porta. Preciso ver mais detalhes do prontuário e das transações. Marina, depois de hesitar, bateu rapidamente no teclado. Tabelas apareceram. Olha isso, tem milhões aqui, Aline. Dizem que é para implantes, reagentes importados, mas a gente não faz esses pedidos. Naquele momento, Aline ouviu passos no corredor. Alguém estava vindo. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Doutora. Aline Ferreira, disse uma voz rouca e agitada. Era Felipe, o tratador do Aras onde ela mantinha seu cavalo. Temos uma emergência. Seu Apolo quebrou a perna no treino. O Sr. Osvaldo está com a arma na mão. Ele quer... Não! Aline gritou tão alto que provavelmente assustaram as pessoas nos consultórios ao lado. Não deixem fazer nada. Estou indo agora. Ela saiu correndo, arrancando o jaleco. 1h20 depois, dirigindo em alta velocidade pela Raposo Tavares e ignorando radares, entrou correndo no Aras em Cótia. Apolo, seu lindo cavalo baio, estava deitado de lado, respirando com dificuldade. Sangue escuro escorria de sua perna traseira torcida de forma anormal. Sai da frente. Aline empurrou os homens e caiu de joelhos diante do focinho do cavalo. Calma, meu lindo. Estou aqui. O diretor, Sr. Osvaldo, estava com uma ampola na mão. Aline, não parta seu coração. É fratura exposta do metatarso. Ele nunca vai correr de novo. É tortura para o animal, é mais humano sacrificá-lo. Não! Aline se levantou de um salto. Não há humanidade em assassinato. Ele é jovem, forte, ossos cicatrizam. Quem vai querer um cavalo de corrida manco? Eu quero, eu pago a cirurgia, o tratamento, tudo, por favor, não o matem. O Sr. Osvaldo olhou para ela com surpresa. Você entende no que está se metendo? São cuidados 24 horas, suspensões, bandagens. Eu cuido. Farei tudo. Me dê uma chance. As 3 horas seguintes passaram num borrão. Aline auxiliou o veterinário
esquecendo que era especialista em pessoas, não em animais. Quando a perna foi engessada e Apolo foi suspenso em cintas especiais, ela desabou num banco, exausta. O celular vibrou. Era Lucas. Aline, onde você está? Liguei na clínica, disseram que você fugiu. No Aras, em Cotia. Salvei o Apolo, mas acho que me destruí no processo. Fico aí. À noite, sentaram-se num café pequeno nos arredores da cidade. Aline, Lucas e Rodrigo, o investigador. Rodrigo era o oposto completo de Lucas. Baixinho, magro, de óculos, parecia mais um contador. Mas seu olhar era afiado, perspicaz. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Bem, doutora Aline, tenho más notícias. Seu marido e Patrícia não são apenas amantes. São parceiros num esquema muito sujo. Rodrigo abriu a pasta, mostrando diagramas e impressões. Existe uma organização beneficente chamada Novo Horizonte. Oficialmente ajudam pessoas com doenças raras. Na realidade, é lavagem de dinheiro. Encontram pessoas em situações difíceis, como sua Fernanda. Contratam seguros caros. Então, as pessoas ficam doentes. Oncologia, cirurgias complexas, transplantes. Documentos são forjados na clínica. Seguradoras pagam milhões. O dinheiro entra em contas de empresas fantasmas e depois vai para contas no exterior de Patrícia e Daniel. E as pessoas? Perguntou Aline horrorizada. Recebem migalhas para ficarem quietas ou são intimidadas. Mas tem pior. Existe uma casa de repouso na região chamada Recanto Verde. Oficialmente, é uma casa de recuperação de luxo. Na realidade, é um lugar horrível. Mantém os pacientes que precisam ser vistos, dopados, para que as seguradoras não os encontrem na rua perguntando. Meu Deus! Precisamos encontrar Fernanda, disse Lucas. Ela pode ser testemunha. Rodrigo assentiu. Chequei o celular dela. Ela não está em casa. O sinal vem da região do Parque das Paineiras. Aparentemente está se escondendo. Vamos lá, disse Lucas, levantando-se. Encontraram Fernanda sentada num banco escondido num canto escuro do parque. Ao ver Aline, ela se levantou de um pulo, pronta para correr. Fernanda, sou eu, não tenha medo, gritou Aline, erguendo as mãos. Esses são nossos aliados. Reconhecendo-a, Fernanda desabou em lágrimas e correu para o pescoço dela. Doutora. Aline, eles me encontraram. Ligaram dizendo que já estão levando minha mãe para o Recanto Verde. Não sei o que fazer. De repente, Lucas se virou bruscamente. Silêncio. 3 homens saíram dos arbustos, homens fortes, de jaquetas de couro. Um sacou um taco de beisebol. Ora, ora, a fugitiva, disse ele com um sorriso debochado. E a médica também. Que sorte! Daniel me pediu para cumprimentar a esposa. Corram para o carro, gritou Lucas, empurrando as mulheres para trás. Rápido! O que se seguiu foi um borrão de violência. Lucas bloqueou o primeiro golpe e nocauteou um dos atacantes, mas um deles sacou uma faca. A lâmina rasgou o ombro de Lucas. Sangue espirrou no asfalto, mas, como se não sentisse dor, Lucas derrubou o agressor e nocauteou o terceiro. Alcançou-os no carro, uma van velha de guincho. Mal fechou a porta quando uma pedra atingiu o vidro. Lucas puxou a alavanca bruscamente e a van pesada rugiu, saindo em disparada. Uma caminhonete preta os perseguia. Lucas fez uma manobra brusca, entrando numa viela estreita onde a caminhonete não conseguia passar. Depois de 1 hora rodeando a cidade, verificando se não eram mais seguidos, perguntou: Para onde? Para o sítio, disse Aline. Ninguém esteve lá nos últimos 10 anos, nem Daniel sabe da existência. A velha casa de madeira estava escondida num matagal denso em Mairiporã. Dentro, cheirava a poeira e ervas secas. Aline encontrou velas, pois a eletricidade estava cortada. Lucas, senta na mesa. Preciso examinar esse ferimento. Ela encontrou o kit de primeiros socorros do avô. O ferimento era profundo, mas a artéria não fora atingida. Vai doer. Estou acostumado. Enquanto fazia os pontos, Aline sussurrou. Estou com medo, por você, por nós. São criminosos. Vamos dar conta. Agora somos 3. Ele acenou para Fernanda, que dormia num canto. Na verdade, 4.
Depois de terminar o curativo, Aline olhou para ele à luz das velas. O rosto de Lucas parecia esculpido em pedra, mas seu olhar era tão caloroso. Obrigada, sussurrou. Você nos salvou de novo. Vou salvar pelo tempo que for preciso. Ele ergueu a mão e tocou delicadamente sua bochecha. Uma corrente elétrica percorreu o corpo deles. Aline. Ela pressionou o dedo nos lábios dele. Não precisa de palavras, apenas fique comigo. Mais tarde, Aline encontrou uma pasta antiga no armário de Carvalho. Era do seu avô, o cirurgião famoso. Lendo as anotações, ela congelou. 12 de setembro de 1998. Operei Pedro Ferreira. Infarto por estresse após falência. Caso grave. A esposa Helena e o filho Daniel, uns 20 anos, ficaram a noite toda esperando. O menino chorava, me implorava para salvar o pai. Fiz tudo o que pude, mas não aceitei pagamento. Era a última migalha deles. O menino tem olhos de lobo ferido. Tenho pena dele. Espero que essa desgraça não endureça seu coração. Aline deixou a folha cair. Seu avô salvara o pai de Daniel. Dera-lhe a vida de graça. E Daniel destruía a neta de seu salvador. Na manhã seguinte, ela recebeu uma notificação. Daniel entrara com pedido de divórcio. Outra ação. Ele a acusava de desvio de verbas da clínica em valores altíssimos. Ele te culpa pelos próprios crimes, Lucas assobiou. Falsificaram documentos com a assinatura dele, mas da sua conta. O plano foi arquitetado rapidamente. Lucas organizaria uma inspeção surpresa de segurança como cobertura para uma equipe policial. Aline entraria primeiro no Recanto Verde para reunir provas. Ela conseguiu entrar usando um crachá antigo que encontrara nas coisas de Daniel. De peruca e óculos passou-se por auditora, mas foi reconhecida por uma ex-colega que trabalhava ali. A mulher apertou o botão de pânico. Daniel e Patrícia bloquearam sua saída. Que encontro! Daniel sorriu. Eu sabia que você viria, você é previsível demais. Daniel, pare! A polícia já está aqui. A polícia? Patrícia riu. Já está tudo comprado. Naquele instante, uma sirene soou. O portão foi derrubado por um caminhão dos bombeiros. Lucas saltou da cabine, seguido pelas forças especiais. Todo mundo no chão, polícia! Daniel tentou incendiar os arquivos com gasolina, mas Lucas o derrubou. Os dois rolaram no chão, até que Lucas o dominou. Um major chegou e colocou algemas em Daniel. Daniel Ferreira, você está preso. Quando Daniel estava sendo levado, parou diante da esposa. Você destruiu minha vida. Não, Daniel, Aline respondeu baixinho. Você mesmo destruiu tudo no dia em que trocou sua consciência por dinheiro. Eu apenas recuperei a minha. O julgamento durou 3 meses e foi amplamente divulgado. Centenas de casos vieram à tona. Daniel foi condenado a 12 anos, Patrícia a 10. Gustavo fugiu para o exterior, mas uma busca internacional foi emitida. Fernanda floresceu após a reabilitação. Deu à luz uma menina saudável e a chamou de Esperança, em homenagem à avó que sobreviveu à cirurgia bem-sucedida. Agora trabalha como administradora numa clínica honesta. Dona Helena, ao saber de tudo, adoeceu gravemente. Aline cuidou dela na última semana. Me perdoe, filha. Criei um monstro. Antes de partir, vendeu sua parte e enviou o dinheiro para compensar as vítimas. 6 meses depois, Aline conduzia Apolo pelos campos do pequeno sítio que comprara. O cavalo mancava levemente, mas caminhava firme, relinchando alegremente. Uma casinha pequena e aconchegante ficava à margem de um riacho, longe da agitação da cidade. Fumaça subia da chaminé. Bolt perseguia borboletas no gramado. Lucas saiu da casa, abraçou Aline por trás. Você salvou muita gente. Está em paz? Estou. Finalmente estou em paz. Ela se virou e o beijou suavemente. Obrigada por me salvar também. No pequeno estábulo que Lucas construiu com as próprias mãos, Apolo descansava. Ele não saltava mais obstáculos, mas era o cavalo de terapia favorito das crianças de uma ONG que visitavam o sítio aos fins de semana. Aline finalmente aprendera que a verdadeira riqueza
não estava em casas grandes ou contas bancárias, mas em ter ao lado pessoas que amam de verdade, que ficam quando tudo desmorona, que salvam não apenas uma vez, mas quantas vezes for preciso. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nessa jornada da Aline. Foi a coragem dela, o amor inesperado, a justiça sendo feita? Quero saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão mexer com seu coração.